que esse carinho que nós estamos compartilhando através dos olhares nos fortaleça para mais um Evangelho do União Espírita Luz Divina. Hoje, com um tema que, com certeza, praticamente todos nós já colocamos no nosso dia a dia. Uns de um jeito, outros de outro, uma hora com mais intensidade, outra hora menos. Por isso a importância dessa reflexão. E nós vamos começar hoje com a nossa prece inicial, com a música que tem fortalecido muito a energia dos nossos encontros. Fernando, meu amigo, é com você. Boa noite a todos, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, podendo participar aí com a música que é tão importante na minha vida e espero que eu transmita sempre, né, em forma de boa energia para todos vocês, tá bom? Vou desligar o vídeo para o som ficar um pouco mais chegar um pouco melhor para vocês. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, 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 Jesus,
Esse amigo, esse irmão, esse governador Jesus, fique aí nessa energia, pairando, fortalecendo a todos. Gratidão, Fernando. Bom, quem vai bater papo com a gente hoje é a nossa amiga Arlete. A peteca é sua. Boa noite, para quem ainda não falei. Pergunta se o som está saindo. O som tá bom, Luz? Fernando, muito obrigada. É sempre muito bom te escutar, você sabe. E é sempre muito bom estar aqui dividindo esse momento com cada um de vocês. Cada um que a gente dividiu tarefa, que a gente se conheceu ao longo dos últimos anos. E agora, nesse último ano, estamos aqui, nos reinventando. Nós vamos falar hoje sobre um capítulo, um item do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, o item 5, denominado Trabalhadores do Senhor. Kardec começa esse capítulo assim: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que estiverem trabalhando no campo do Senhor, com desinteresse e movido apenas pela caridade. Gente, como é atual, né? É o tempo em que se cumprirão as profecias. E o interessante é chegaste, você chegou nesse tempo. Estamos nós aqui. E como é que nós viemos parar aqui neste momento? Sabemos, nós que estamos aqui, somos trabalhadores, sim. Somos os trabalhadores do Senhor. E que nós chegamos aqui convocados e preparados para esse momento. Algumas vezes nós já falamos isso, e aí as pessoas falam assim, eu não sei se eu fui preparado, se eu fiz esse contrato. E aí, no livro Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico, tem uma passagem, uma parte, no capítulo 3, que ele nos dá essa resposta. André Luiz está mudando de proposta de trabalho lá, né? Vai indo para um outro lugar, né? E ele vai conhecer o seu novo emprego, né? E aí o amigo dele lá, que está apresentando ele para o lugar onde ele vai trabalhar, ele fala o seguinte para ele: olha, prestem atenção. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão da esperança e consolos, instruções e avisos que diversos setores da evolução planetária precisam. Isso foi lá em 1944. Ele estava conhecendo, ele achou que o ambiente onde ele estava era só se preocupava com a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. E ele coloca que não, que lá estão preparando as almas que vão reencarnar. É lá que provavelmente, ou em alguns setores como esse, que nós fomos preparados. Muitos de nós iniciou a sua encarnação, essa que nós estamos agora, né? Já viemos preparados, porque, olha, gente, se a gente não tivesse sido preparado, nós não daríamos conta de ter chegado ao Espiritismo. A grande maioria de nós
vêm de outros setores religiosos. Nós nascemos católicos, evangélicos, protestantes, enfim. E aí, num determinado momento da nossa vida, a grande maioria, através da dor, conheceu uma casa espírita. E nessa casa espírita, nós fomos acolhidos, nós fomos consolados, nós fomos tratados. E é nesse momento que a gente é chamado para o espiritismo. Veja que bom. Aquilo que a gente aprendeu quando nós chegamos aqui não nos servia mais. E por que será que não servia mais para a gente e continua servindo para tantos? O que é que diferencia quem se envolve com o espiritismo daqueles que não acreditam, daqueles que não querem trabalhar, daqueles... Provavelmente esse preparo com o qual a gente vem. Porque eu não sei vocês, mas de repente na casa espírita parecia que aquilo... que eu tinha voltado para casa. Muitas vezes, estudando o espiritismo, a sensação que eu tinha é: nossa, eu reencontrei um amigo. Se a gente para pensar, como é que quantos livros chegam às nossas mãos e a gente fala: nossa, a sensação é de já te vi, de releitura. A mensagem chega de uma forma que nos acalenta. A sensação de volta ao lar. E aí, a gente desperta para um mundo novo. A gente passa a estudar, a querer saber mais. E de tanto receber, a gente começa a querer a dividir. Eu estou falando nós, tudo, mas eu estou contando muito do que foi, para mim, a entrada no espiritismo. E aí a gente vai estudar, e a gente vai aprendendo, e a gente vai dividindo, e entramos na tarefa e no estudo. Aí, Tobias, o amigo do André Luiz, ele continua explicando lá, né? E ele vai contar mais algumas coisas que é importante para a gente prestar atenção. E nos explica por que nem todos conseguem entender as reencarnações, as vidas sucessivas, muitos rechaçam. Ele coloca o seguinte: saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos fracassam de todos. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam da renúncia e do altruísmo. Veja bem, a gente tem que ter renúncia e altruísmo para conseguir alcançar aquilo que foi proposto. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação ao semelhante, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, vejam bem, fomos preparados e a gente conseguiu não cair no vazio. A gente conseguiu ser instrumento de utilidade, né? Só que aí a gente cai naquela vida louca e a tarefa começa a ser automática. A gente vai quando não tem outro compromisso, apareceu não sei o que, a gente falha. Muitos de nós, eu não posso porque eu arrumei um curso. E aí, em vez de um compromisso com a tarefa, passa a ser de vez em quando. Passa a ser quando não tem nada melhor para fazer. A gente vai para a aula, mas a gente só estuda quando a gente tem tempo.
A gente só lê o livro, aquele trechinho da aula, nada mais além disso. E muitas vezes, e as desculpas a gente acumula para a gente. Ah, não dá tempo, eu tenho outro compromisso, Então, a gente faz parte do grupo que está tentando crescer, mas a vida, e aí toda a pressão que a gente recebe da sociedade, do mundo, para que a gente fale. Tem muita gente, muito espírito torcendo para que a gente fale, né? Mas fazemos parte do grupo preparado. E aí chegou um momento que o mundo precisava receber uma lição, né? A gente entrou naquela roda viva e apareceu o tal do Covid. E esse Covid, o que aconteceu com a gente? Alguém já parou para pensar? No último ano, nós temos vivido tempos difíceis. Não é sofrido, não, é difícil. Diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. E provavelmente que tenha vivido em outra encarnação. Tudo mudou a nossa revelia. Tudo mudou sem que quiséssemos, sem que nada fizéssemos para isso, sem que procurássemos, simplesmente da noite para o dia, foi da noite para o dia. Eu lembro que o ano passado, no dia 14 de março, eu cheguei para trabalhar e no final do dia me falaram, não vamos abrir por 15 dias. 15 dias? Trabalho com comida, guardei tudo, congelei o que era para congelar, o que não era a gente doou, enfim. Aí veio, junto com isso, o isolamento social. Compulsório. O distanciamento das rotinas, a falta de contato físico, os beijos, os abraços, o olho no olho, e até mesmo o aperto de mão. Gente, até um aperto de mão ficou proibitivo. A vida social foi anulada. Bom, eram 15 dias, né? Vamos se adaptar. Aí nos voltamos para nós mesmos. E os nossos companheiros de jornada mais próximos, aqueles mais próximos de nós. Alguns tiveram problemas, outros brigaram, outros se adaptaram. Nós fomos aprendendo a conhecer esses companheiros de uma forma muito mais profunda, porque se a gente parar para pensar, a gente levantava, tomava café junto, saía para trabalhar. Aí voltava, jantava junto, conversava um pouco, mas as horas do dia, difícil quem passasse junto com os seus. E agora a gente está 24 horas ali. Nós nos reinventamos. Nós passamos a trabalhar online, a fazer as nossas palestras, os nossos estudos, trabalho físico, tudo online. O consumo perdeu as cores. Já não tem mais aquele afã de consumir. A gente ia para tomar um sorvete, voltava do shopping com sacolas de sapato. A gente ia tomar um lanche e achava uma liquidação linda, e esse ano não. E nós passamos bem sem isso. Nós passamos. E quem conseguiu aprender que não é necessário esse afã, que quando a gente for comprar é porque a gente realmente precisa, é porque a gente quer aquele bem, sem a necessidade de ter pelo ter. Nós olhamos com carinho muito maior as nossas necessidades reais. Do que é que eu estou precisando? O que é que eu quero? O que me faz falta? E não o ter pelo ter. E o tempo passou. Eram 15 dias, depois foi para um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E continuamos aqui. E as dificuldades se avolumaram, porque, vocês sabem, né? Mas nós fomos formados como seres sociais. O ser humano é basicamente social. O ser humano
foi criado para viver em sociedade. E isso não sou eu que estou falando, tá? Quem diz isso está lá no Livro dos Espíritos, ó. Na Lei de Sociedade, a pergunta 766 diz o seguinte: a vida social faz parte da natureza? Os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento inutilmente. E aí Kardec pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam por instinto, ó, é instinto, gente, o convívio social. E todos devem contribuir para o progresso, ajudando-se mutuamente. Questão 768, continuando. O homem, ao buscar conviver em sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo mais amplo, proveniente de Deus? O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com outros homens. No isolamento, ele embrutece e enfraquece. Por isso que nós precisamos nos reinventar, né? O contato físico, que faz uma parte assim importante da nossa vida, está limitado. Agora já não é mais proibido, é limitado. Ele faz falta para o íntimo, para o crescimento pessoal. Então, nós nos reinventamos desta forma. Nós nos reinventamos pela telinha, o olho no olho de longe, o sorriso de longe, a voz que chega. Mas mesmo assim, a gente precisa do contato. A gente sente falta, como alguém falou hoje, ai, que falta que faz, né, nele, a presença física. Mas viemos preparados, gente. Nós viemos preparados para passar por isso. Isso não foi uma surpresa. Foi surpresa para o encarnado. Para o nosso espírito e para a espiritualidade não foi surpresa. E aí, a gente tinha que se reinventar, né? E como é que eu estou me reinventando? Como é que a gente está fazendo isso? Olha, eu preciso de contato, eu preciso continuar a minha caminhada como tarefeiro do Senhor. Eu tenho um contrato lá que eu preciso cumprir, né? Não sei quando vai acabar aí, porque ele acaba quando tiver chegado lá no final, gente. A caminhada, como obreiros do Senhor, ela vai até, junto com a gente, até o túmulo. E continua depois, tá? A gente não se desvincula do Senhor, não. Nós somos tarefeiros do Senhor e vamos continuar. E a gente, fazendo retrospectiva, no Evangelho, Jesus deu essa dica para a gente, ó, várias vezes, né? Tem muitas passagens lá no Evangelho. Tem lá, ó, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É a mesma colocação que faz o livro dos mensageiros, né? Muitos são preparados, mas poucos chegam de volta, conseguem ser vitoriosos. Os últimos serão os primeiros, porque os últimos estiveram se preparando para chegar. Não são os últimos que ficam lá sentados esperando o tempo passar e falando, ai, na próxima encarnação eu resolvo. Não, são aqueles que estão trabalhando hoje. E eu vou dizer para vocês, quem está aqui numa sexta-feira, véspera do Dia dos Namorados, à noite, participando de uma live, é porque está muito engajado como tarefeiro do Senhor. Não há de ser de outra forma. A parábola do semeador que nos mostra como cada um vem preparado e o que cada um faz.
O dai de graça, o que de graça recebeste. Nós recebemos muito lá e agora nós estamos aqui para dar, né? E aí a gente vai se sentindo pequenininho, né? Porque, de repente, eu me sinto sem tarefa. Quantas vezes a gente já falou, ai, não estou fazendo nada, né? Ai, não estou indo lá na casa, não estou fazendo nada. Será? É algo que eu não tenho como responder para cada um, cada um tem que responder para si. O que é que eu estou fazendo com aquilo que me foi dado de preparo? Eu estou alimentando essa minha capacidade de servir ao Senhor? Ou eu estou só me voltando para mim, olhando meu umbigo e falando, ai, que a vida está difícil e eu quero resolver as outras coisas, as minhas coisas da minha forma? Cada um tem que olhar para si nesse momento e falar, estou fazendo o que eu consigo. Ótimo, é isso. Cada um tem que fazer aquilo que está preparado para fazer. E olha, vou contar um segredo para vocês. Nós não estamos preparados para fazer obras. Falo por mim também, principalmente, né? Obras como Chico Xavier, é o Divaldo, Manduce, alguma meia dúzia de pessoas, né? Que vieram, alguns espíritos que vieram. Nós viemos para fazer o pequenininho. Porque o pequenininho é importante. O pequenininho é que possibilita o grande. O pequenininho é que dá o suporte para o grande. Porque se não tiver quem faz a estrutura bem de baixo, quem vier por cima cai. Então, a gente tem que, sim, dar valor àquilo que a gente faz no dia a dia. É um acolhimento, é um telefonema, é passar para frente uma notícia importante, boa. Como é bom a gente passar notícias boas para frente. É pensar no bem, é rezar por um irmão, é vibrar quando alguém supera uma dificuldade. Gente, é uma das coisas mais importantes. É mostrar um altruísmo. Nossa, olha, aquela pessoa conseguiu. Fulano comprou uma casa, que bênção. Ciclano conseguiu superar a doença. Meu amigo saiu do hospital, que maravilha. Não interessa se eu estou doente, não me interessa se eu não comprei minha casa, não me interessa se eu estou desempregado. Tá difícil para mim, mas ele conseguiu. E isso é ser trabalhador do Senhor, é conseguir fazer esse tipo de colocação. E se eu não estou bem, vou ajudar a quem possa. Eu já falei isso aqui, eu gosto de falar isso. Se eu não estiver bem, eu vou pedir ajuda. Porque eu vou estar sendo caridoso e ajudando o outro a ser caridoso, a fazer o papel dele. Quando eu peço ajuda, quando eu falo assim, olha, reza por mim aí, tá? Que a coisa está difícil aqui, ou dá para você me escutar? Eu estou permitindo que o outro se melhore, que o outro cresça, e fazendo aquilo para que nós viemos, lembra? No Livro dos Espíritos. A gente precisa crescer, mas para crescer a gente precisa estar junto, a gente precisa trocar. E agora não está dando para trocar um abraço. Nossa, os abraços fazem falta, né? Eu sinto falta porque era bastante. Hoje eu dou um valor porque era muito. Eu dava muitos abraços com muita gente. Então, a gente aprende a valorizar. Eu falei esses dias para uma amiga, a gente aprende a valorizar o abraço, o beijo, o carinho, o café que toma junto, o olho no olho, bolinho de fubá também, pequenas coisas que a gente estava fazendo no automático. E agora eu tenho preocupação, sim, não deve se preocupar, mas assim, eu gostaria que as nossas reuniões não caíssem no automático. Que a gente se emocionasse, que a gente viesse aqui
ficasse feliz por estar aqui. Porque você pensou que triste se a gente chegasse na sexta-feira e falasse, gente, vou ter que entrar lá por obrigação? Não, é por amor, por prazer. Vim aqui falar e participar. Faz parte do meu crescimento e do crescimento de cada um de vocês. No no Evangelho, lá no capítulo 20, né? Trabalhadores da Última Hora, o último parágrafo do livro diz o seguinte: Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis. É muito atual isso, né? Neste momento. E já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é esses que não recuam diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração, pelo Espiritismo. Essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Veja bem, gente, servidores corajosos, confiar os postos mais difíceis. Ele não vai guardar para a gente, não vamos esperar que vai acabar essa encarnação e eu vou estar lá tocando harpa. Não, nós estamos sendo preparados para continuar o trabalho. Nós estamos sendo preparados. A dificuldade de hoje me prepara para ser melhor amanhã. E a gente está aprendendo a construir um eu interior mais forte para poder dividir com cada um de vocês. Nós passamos pela fase de imersão no eu, e agora a gente está passando, tem que passar para a fase de imersão no outro. Quando a tarefa voltar à física, nós temos que estar preparados. Muitos virão em desequilíbrio, em necessidade. E nós que continuamos, tivemos a força e a sabedoria de continuar, nós vamos estar aqui, no Luz Divina, ou em outro lugar, para acolher aqueles com a palavra do Cristo, com nossa força adquirida nesses momentos. E eu não digo adquirida, eu digo relembrada, porque nós somos preparados lá. Então, todos nós temos essa força. E aí a gente tem que se perguntar, como é que nós vamos continuar com a nossa tarefa? Como a gente pode se reinventar? Como nós reinventamos a nossa tarefa, nosso dia a dia, nosso trabalho, como é que eu posso reinventar a minha tarefa? Como trabalhador do Senhor. Todos nós temos falado muito nisso. Podemos fazer um pouquinho por dia. Um pouquinho de cada vez, um passinho. No meio do ano passado, nós estávamos num grupo de estudo e estávamos o Evangelho, né? É um grupo de estudo do Evangelho. E nós recebemos uma mensagem, e eu acho que ela cabe muito ao que foi dito hoje sobre as nossas obrigações, os nossos compromissos e a nossa obrigação realmente de ser alegre, de ser feliz e de passar para frente a mensagem do Cristo. O Espírito começa assim, isso foi dia 18 de agosto, faz tempo, né? Assim, para a gente faz um pouquinho de tempo, né? Diz assim, amados amigos, o caminho é cheio de pedras e desvios, e também cheio de flores. Ao que é que nós vamos nos atentar? O amigo Jesus nos norteia e sinaliza as nossas escolhas.
É muito bonito ver o estudo das Escrituras Sagradas. Entretanto, ficar só no estudo, tudo será anulado. O importante, ao estudar as Escrituras, é aprender a colocar esses ensinamentos nas suas realidades e procurar colocar em prática. Lição aprendida, mas não usada, não tem valor. Aproveite para transbordar esses ensinamentos a todos que encontrar pelo caminho, seja ele cheio de pedras ou de flores. Sejam felizes observando as flores dos seus caminhos. A paz de Cristo. Que a gente possa olhar as flores, desviar das pedras, estender as mãos, quer seja para dar, quer seja para receber. Uma semana abençoada a todos nós. Obrigada. Gratidão, amiga. Como eu disse, é uma reflexão e que todos nós algo estamos fazendo. E um exemplo é lembrar que este momento em que estamos juntos, não apenas nós aqui agora, mas todas as vezes que esse vídeo é compartilhado e alguém está assistindo, está sendo tarefeiro de Jesus porque permite que a equipe espiritual visite o nosso lar. Nós estamos sendo a ponte de luz para que a equipe, não apenas do Dr. Anselmo, mas são muitas caravanas de luz que estão trabalhando. Então, essa reflexão que a Arlete nos trouxe hoje, ela é muito importante. E como ela bem lembrou, a cada dia, com pequenas coisas de verdade, com sentimento. Porque o Dr. Anselmo sempre nos disse, vai dar tudo certo. A marca dele com o grupo é a alegria, como ela nos lembrou. O momento é difícil? E como é que as pedras se moldam? Não é ali que vai fazendo o desenho bonito do nosso íntimo? E agora, com certeza, o Fernando vai trazer mais uma música que vai alimentar esse tema de hoje, que parece simples, mas ele é muito profundo. Fernando, tá com a gente aí mais um pouquinho? Vamos lá. Obrigado, Luz. Obrigado, Arlete, pela palestra, viu? Deus abençoe. Consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus em você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui
pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Mais uma vez, gratidão, Fernando, pela escolha da letra. A sua energia nessa música complementou e, com certeza, fortaleceu a muitos. E lembrando que não somos só nós, os encarnados, que estamos fazendo parte desse grupo. Quantos amigos da espiritualidade estão sendo tratados, estão sendo orientados neste momento? Então, o tema da Arlete, estamos em tarefa sim, somos trabalhadores sim, de formas das mais variadas. Saímos da rotina e nos obriga a buscar as formas mais naturais. Gratidão, Arlete, gratidão, Fernanda, essa parceria está ficando cada vez mais bonita. E agora, quem gostaria de falar alguma coisa? Quem vai ser o primeiro? Arlete, oi, Luz. Eli, vai Na tentando. verdade, na verdade, eu só queria agradecer a Arlete e ao Fernando. A palestra foi maravilhosa, Arlete. Obrigada, viu? A ponto de eu não ter nada para questionar, quer dizer... a obra do Senhor é gigantesca, né? Isso é um fato. E a gente vai aprendendo e caminhando devagarzinho. Mais umas 1.500 vidas, eu acho que eu vou estar bacana já. Obrigada, Fernando. Obrigada, Arlete, viu? Adorei. Nós vamos estar juntos, tá? Obrigada. Eu acho que sim. Nelly, eu acho interessante quando você faz essas colocações, porque você é uma trabalhadora de Jesus, você é uma trabalhadora intensiva, né? Com diferentes atividades, diferentes formas, e esse seu jeito de dizer que não faz, espera lá, você faz e faz muito do seu jeito em vários segmentos. Então, olha no espelho, vê a beleza da sua alma, o quanto você está estendendo a mão para muitas pessoas. É que a gente sempre percebe, como a gente já tem consciência que recebeu muito de Deus, a gente tem necessidade de fazer cada vez mais, né, querida? Obrigada, viu? Silvio, consegue? Não, hoje não. Mais alguém para a gente... Posso falar? Vamos lá, Elaine. Nossa, essa é a trabalhadora de Jesus em tempo integral. Vamos lá, amiga. Imagina que é isso. Arlete, amei sua palestra. Na verdade, eu amo você, viu? Acho você uma flor
Quando você fala com uma calma, com uma tranquilidade, com uma mansuetude que alivia o coração. E, Fernando, você encheu aí a, a nossa palestra de emoção. Essa música é linda e a gente tocou muitas vezes dentro das UTIs no hospital e me remeteu aí a alguns momentos bons, né, nesse período de pandemia. Eu estava ouvindo a Arlete falar um pouquinho do início, né, de quando ela começou a ser tarefeira de Jesus, aí conhecer um pouquinho a parte, né, da espiritualidade. Lembrei um pouquinho de mim, porque eu fui batizada na Igreja Católica pela minha mamãe, que sempre confiou muito na Igreja Católica, mas eu já cresci aquilo com uma vontade de entender um pouquinho mais do Espiritismo, já era algo que estava intrínseco, né? Depois de um grande período, eu conheci o Luz Divina, já tem um bom tempo que eu frequento a casa e passei a fazer parte um pouquinho da família. Me lembro que uma vez, conversando com o doutor Anselmo, eu pedi para eu poder trabalhar lá. Eu falei, doutor, eu queria trabalhar aqui. E ele falou assim para mim, não, aqui não, a sua tarefa é em outro lugar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas já enfermeira, já trabalhando muito dentro de UTIs, porque eu sempre trabalhei em UTI, continuei com o meu trabalho, enfim, mas sempre pedia para ele. Eu não posso vir trabalhar aqui um pouquinho, ajudar. Não, filha, minha pequenininha, né? Que ele me chama assim, não, minha pequenininha, você vai continuar onde você está. A sua tarefa é lá dentro. E eu sempre ficava imaginando que os melhores tarefeiros eram aqueles que faziam grandes coisas, né? Que tinham as missões grandiosas, né? E aí eu pensava no Chico Xavier, e eu pensava no Divaldo, na Irmã Dulce, e pensava nessas pessoas, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, não estou fazendo nada nesse mundo, estou servindo para nada, né? E eu sempre imaginei que o que fosse bom seria assim, de forma grandiosa. E aos pouquinhos eu fui entendendo que as menores tarefas são também importantes, né? E me aproximando mais da minha área de trabalho, consegui perceber que eu tinha, de certa forma, que ali está. Chegando à pandemia, eu comecei também a verificar que a gente pode atuar de outras formas, né? Que apesar da situação em que passamos hoje, a gente pode atuar muito mais como o Silvio falou numa determinada palestra, dar um telefonema para falar com alguém, pegar na mão, às vezes, nem que seja para colocar logo depois um álcool na mão e limpar a mão, né? Olhar para alguém, chorar junto, sorrir. E a gente vem passando por tudo isso nesse período de pandemia. Eu trabalho muito, né? A minha profissão nesse momento, ela é importante assim como de muita gente. Claro que estamos em alta, né? Eu começo a falar que agora a gente tem um pouquinho mais de valor, né, em vista do que antes era, mas eu consigo ver que os detalhes, né, os pequenos detalhes, eles fazem eles têm uma importância muito grande para esse momento tão difícil que a gente vem passando. São os valores essenciais. Ontem reuni minha equipe e estava falando um pouquinho do que importa para você, né? E o que fazia a gente continuar, mesmo depois de tanto tempo, de muito cansado, de horas e horas de trabalho, o que fazia a gente continuar? E vários relatos foram ditos ali. E aí eu parei para pensar, porque depois minha equipe falou para mim, e a senhora? O que faz a senhora continuar? E eu falei, minha família, minha fé em Deus, a minha vontade de ver os meus pacientes seguirem em frente, a vontade de ajudar nos pequenos detalhes, né? E eu comecei a perceber que é isso, que os pequenos detalhes, eles são muito importantes. Que talvez aquilo que eu imaginava que a tarefa maior e melhor seria dos grandiosos, né, das pessoas grandiosas, comecei a ver que não. E hoje, por incrível que pareça, eu tive uma solicitação de uma paciente que já estava num estado um pouco mais prognóstico ruim, ela só queria ver os cachorros.
Ela falou para mim na semana, na terça-feira, filha, eu chamei você aqui porque eu já pedi para todo mundo e me disseram que você é a chefa daqui e eu queria te fazer um pedido. Eu queria tanto ver meus cachorros. Eu sei que em algum momento eu vou embora. Eu sei que eu não vou sair daqui tão cedo, mas eu só queria ver meus cachorros. Eu fiquei pensando naquilo, né? Imaginei, gente, essa pandemia ela veio para melhorar alguma coisa, porque Deus não ia deixar isso acontecer por nada. Eu movi céus e terras. Falei com o diretor, falei com o controle de infecção, falei com os veterinários e eu consegui. E hoje eu deixei, né? Entrei com os cachorros e foi um prazer, né? Para quem estava dentro do hospital, para a gente, para ela, filmar aquela situação. Eu chorava de tanto, eu filmando e chorando, mas foi tão prazeroso vê-la abraçar aquele cachorrinho de 14 anos que era o companheiro dela, vê-la abraçar o Golden, o cachorro maior também, ela falando que agora ela podia ir em paz porque os companheiros dela estavam ali. E eu comecei a imaginar, são as pequenas coisas que fazem a diferença. E outras coisas que hoje vem acontecendo, porque eu tenho mais de 20 anos de profissão. E eu sempre percebia tinha aquele ar frio, né, dentro de um hospital, como é característico, porque a gente trabalha com a ciência, né, com a tecnologia. Então, o que era importante naquele momento era isso. E era difícil conseguir alguns detalhes assim. E hoje, com a pandemia, a gente consegue. Há um mês atrás, um paciente, ele só queria, é um nordestino, ele só queria dormir na rede. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar ele de um leito de UTI e colocá-lo numa rede? Depois de 50 dias dentro de uma UTI, depois de 25 dias entubado. Eu pensei, não, Deus não me botou aqui por nada, não. Eu estou aqui porque por alguma coisa. E lá fui eu no dia seguinte com uma rede. Levei a rede, chamei a manutenção, pedi para colocar o gancho dentro do box da UTI, fiz um trato com ele. Falei, o senhor vai deitar na rede, mas o senhor vai ficar 4 horas apenas na rede, porque eu tenho que cuidar desse pulmão, não dá para passar a noite inteira, eu tenho que monitorar o senhor e tal. Ele falou que foram 3 dias e ele ficou na rede, ele falou que foi a melhor coisa da vida. E eu me senti um anjo, né? Não sou, jamais. E não sou heroína, que eu falo isso para os meninos, nós não somos heróis, nós somos guerreiros, mas heróis não. E ali a gente ficou, né? Aos pouquinhos, tentando fazer fazer dar certo essas solicitações que antigamente que eu falo para vocês, há 1 ano e meio atrás era difícil acontecer. Aí eu pego um pouquinho para falar para vocês, que eu acho que é importante vocês saberem que esses detalhes eles são significativos na vida de alguém. E algumas semanas atrás a gente tinha um cigano dentro da UTI, também UTI Covid. Ele só queria dormir no chão. São coisas simples, mas que para ele, para a religião, não sei se é isso, para o entendimento, enfim, para o bem-estar dele era importante. E eu falei, então o senhor vai dormir no chão. Mandei limpar o quarto da UTI inteiro, fiz uma terminal ali, botei um colchonetezinho no chão do jeito que ele queria e ele dormiu no chão. Monitorei ele e deixei ele ali. Era importante para ele. Então, são esses detalhes que fazem a diferença. Aí eu consegui compreender que as minhas tarefas, que o doutor Anselmo falava que não precisava ir para casa, né, para o Luz Divina, eu podia estar onde eu estava. Eu comecei a compreender que era isso, que esse era o meu trabalho. E que com a pandemia a gente conseguiu, nós, profissionais da saúde, conseguimos ficar muito mais humanizados do que éramos antes. Falávamos muito de humanização, mas não entendíamos os detalhes menores. Hoje, o isolamento, o distanciamento, o fato de não poder abraçar, de não poder tocar, faz uma diferença, porque, na verdade, só quem hoje pode tocar e abraçar somos nós. Nós, profissionais da saúde, que estamos ali paramentados, parecendo astronautas, a gente pode abraçar. A gente pode abraçar, a gente pode beijar, a gente pega no colo, a gente caminha junto, a gente faz tudo. E essa é a minha tarefa.
pode ser simples para alguns frente aos grandiosos, né? Frente aos nomes que a gente tem no mundo, mas que é tão prazeroso para mim e tão prazeroso para quem está ali na frente. Eu não posso dizer que é para 100% dos profissionais, mas eu posso garantir para vocês que pelo menos 90% a gente consegue fazer um trabalho bem feito, e eu só tenho a agradecer a Deus pela pandemia, mais nada. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Eu vou pedir licença para a Arlete e para o Fernando e agradecer você, porque o que você nos presenteou hoje valeu como lição de vida, querida. Muito, muito obrigada. A gente sempre fala que você é o nosso elo de ligação com todos da equipe médica, né? Todos os segmentos. Tem um setor que eu acho assim, muito importante, que é a equipe de limpeza, que se eles não estiverem ali, como fica o seu trabalho, né? Então, querida, muito obrigada. Imagina, meus amores, que isso, de forma alguma. A gente faz com muito prazer. Para mim está sendo um prazer. Você foi Trabalhar, preparada e você imagina, está fazendo o seu melhor. trabalho muito, mas trabalho feliz. Saio dali do hospital sabendo que eu consegui finalizar meu dia com tranquilidade. Isso é que importa. É o que importa para a gente, né? Essa troca de aprendizado, ele é necessário, porque muitas vezes as pessoas ficam na teoria, acham bonito, mas esse é o mundo real, que é o mundo fraterno, que é Jesus de verdade na vida de todas as pessoas, porque entendendo que a reencarnação, aquelas pessoas que estão internadas, que estão com maior gravidade ou menos gravidade, estão vivendo a lição delas. E vocês que estão ali naquele papel, naquele momento, foram preparados para fazer o seu papel, o seu melhor. Então, gratidão por compartilhar. Eu sei que esse nosso encontro de hoje, sendo gravado, vai tocar e mostrar para muita gente. Faz o seu melhor da maneira mais simples. Muitas vezes é cumprimentando com um sorriso gostoso de longe o vizinho que antes a gente nem se preocupava com ele. Então, gratidão, querida Arlete, Fernando. Para fechar esse nosso encontro, Fernando, é a sua música. Para acalentar o coração de todo mundo e na certeza de que o doutor Anselmo é que está abraçando todo mundo, para a gente ficar assim, tão tocado. Obrigado, gente. Obrigado por essa oportunidade, de coração. Essa canção que eu vou cantar, eu escolhi ela por um motivo. Ela tem um alto grau de envolvimento, porque é uma canção de domínio público, todo mundo conhece, com certeza. É de Almir Sater, vocês vão conhecer. Espero que façam bem para todo mundo, tá bom? Lá vai uma chalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor, e essas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana sem querer, tu aumentas minha dor, e essas águas tão serenas vai levando meu amor. E a
assim ela se foi, nem de mim se despediu. Oxalá vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, riscando o remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Ó chalana, vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Tendo nessa energia, nesse carinho, cada um de nós nos visualizando na sala de passes, para fazermos o nosso alto passe, elevando as mãos e captando toda a energia que a equipe está nos doando, colocando no topo da nossa cabeça, no nosso coronário, harmonizando assim todos os centros de força, o nosso frontal entre os olhos, o laríngeo na nossa garganta, o cardíaco, colocando aí a cor rosa e a cor verde, todos os centros de força da nossa área gástrica, o básico, soltando as mãos, com um sentimento de ternura e de alegria, como crianças numa grande ciranda, naquele exercício de doarmos a energia com a mão direita e recebermos com a mão esquerda, colocando o Dr. Anselmo e toda a equipe médica no centro desse círculo. Nós nos fortalecemos e nós fortalecemos a todos. Que essas bênçãos infinitas possam visitar todos os lares, fazendo a higienização de todos os pensamentos, de todas as palavras, levando assim a harmonia aos lares, para que, como tarefeiros de Jesus, tenhamos sempre essa certeza de que estamos fazendo o nosso melhor. Gratidão, queridos, gratidão imensa por este trabalho. E que a alegria seja realmente a marca de sempre deste grupo, União Espírita Luz Divina, e que toda a equipe médica do plano físico e do plano espiritual se sinta fortalecido, porque a lição
é para quem se preparou. Obrigadão. Gratidão imensa. Até a semana que vem. Obrigadão. Eu não falei dos nomes da vibração que a gente faz para os abortados, mas está tudo aí na energia. Muito obrigado, amigos. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada, fiquem com Deus, viu? Obrigado a todos, ótima semana. Obrigada, pessoal, por tudo. Boa noite, até semana que vem. Obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Fique com Deus. Esse chororô é chororô de alma, é coisa boa. Boa. Tchau.